Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Aqui nos encontramos para fazermos uma reflexão sobre a dor. E para começarmos, vamos trazer uma pequena passagem, um diálogo de 10 segundos, entre Pilatos e Jesus. Vamos lá? Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Nós podemos depreender pela resposta de Jesus, meu reino não é deste mundo, alguns pontos. Primeiro, para entrarmos no reino de Jesus, que não é o reino deste mundo, nós devemos usar recursos que não comumente usamos no nosso mundo, tais quais o silêncio, a preparação, o cultivo da fé e a oração sincera, procurando aumentar a nossa vibração. Porque se estivermos com esse pensamento, muitas vezes aqui do dia a dia, esse pensamento de preocupação ou a ocupação antes do tempo, esse sentimento de querermos defender aqueles pontos nossos, que são pontos aqui da Terra, nós certamente poderemos encontrar dificuldades em adentrar um mundo superior, um mundo puro, um mundo mais perfeito, que é o mundo de Jesus, onde eventualmente precisaremos ir para aprendermos a lidar com a dor. Um outro ponto é a questão do sofrimento, a visão do sofrimento aqui do nosso mundo. Nós muitas vezes vemos o sofredor como um deserdado, como um necessitado, como aquele largado pela vida. Algumas vezes, alguns de nós. Na visão de Jesus, ou na visão do mundo espiritual, o sofrimento ou o sofredor é aquele amigo corajoso que aceitou facear as suas provas, as suas dificuldades, visando o progresso. É assim que Jesus, em algumas de suas passagens, nos diz: bem-aventurados aqueles que sofrem, porque aceitaram, eles são considerados muitas vezes como guerreiros, como os trabalhadores. Às vezes a gente vê uma pessoa lutadora, que está doente, está sofrendo, a gente vai dizer: essa aí fez muita coisa errada. Mas na visão de Jesus, muitas vezes não vai trazer essa visão de que fez alguma coisa errada. Vai ter uma visão de que é um guerreiro, é um lutador, que está faceando as suas dificuldades para lá na frente sair e dar a volta por cima, certamente. E no mundo de Jesus, igualmente, nós vamos perceber, que o grau de sabedoria ele é exponencialmente mais desenvolvido do que aqui na Terra. Igualmente, os valores morais são desmensuradamente, não dá nem para medir, mais puros e mais elevados do que aqui na Terra. E a forma de relação com o próximo, as noções de respeito, de fraternidade e também o entendimento e o uso das leis de Deus são bem mais depuradas, bem mais superiores. Jesus está naquela categoria de espírito puro nos mundos onde já se alcançou a máxima capacidade de sabedoria, de desenvolvimento intelectual, ao passo que nós devemos certamente estar na classe ainda de espíritos impuros, onde ainda nos comprazemos com o mal. Se alguém nos faz alguma coisa, nós queremos que a pessoa sofra, queremos que esteja longe da gente, ou às vezes queremos até destruir essa pessoa. Se muitas vezes somos levianos com relação a criticar excessivamente coisas que nem temos tanto conhecimento assim, e muitas vezes queremos mostrar mais do que sabemos, sendo assim pseudo-sábios. Outras vezes somos neutros, estamos em cima do muro, não pulamos nem para um lado nem para o outro. Outras vezes fazemos um barulho danado sem
a fazer nada efetivamente correto. Assim, esses são os primeiros degraus evolutivos de alguns de nós, ou de muitos de nós, que ainda se encontram aqui na Terra. Mais à frente, na evolução, nós vamos então nos tornando mais benevolentes, mais sábios, para lá na frente, quem sabe, muitas dobras estelares, nós poderemos um dia alcançar o degrau de sermos espíritos puros, tal qual Jesus nos disse que poderemos fazer tudo o que ele fez, mas falta muito tempo. E Jesus representa, vamos dizer assim, um sol solar. Quando ele chegou na Terra, é como se houvesse uma explosão de luzes celestes. Isso ficou registrado no Antigo Testamento, ficou registrado no Novo Testamento, ficou registrado na codificação kardeciana. Vamos, por exemplo, recordar aqui Isaías, no capítulo 9, versículo 2, onde ele nos lembra que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, a chegada de Jesus. E sobre os que habitavam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Isaías fala isso, essa passagem é repetida no Novo Testamento, se referindo aí à chegada de Jesus na Terra. E representa também dois povos, o povo que andava aqui ou não era daqui, né? Certamente eram exilados aqui na Terra, né? Isso aí é um assunto até para um outro dia, né? E também os que habitavam a região da sombra, ou que moravam, tiveram as suas vidas aqui desde o início, resplandeceu a luz. Então a presença desse espírito de um outro mundo aqui nos trouxe claridade, iluminou os nossos caminhos e, quiçá, pode nos iluminar nesses momentos de transição da Terra e deve nos iluminar, né, nesse período em que estamos aqui passando. Como dissemos, foi repetido essa passagem no Novo Testamento, praticamente com as mesmas palavras, e no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem no capítulo 1, acredito que no versículo 10, que a presença de Jesus, quando ele chegou, que a sua luz, ele usa um termo que nós gostamos, varou as trevas. Os Espíritos nos dizem, a luz de Jesus varou as trevas. Então é dessa luz, é desse entendimento que nós precisaremos nos momentos de dor. Mas vamos deixar Jesus um pouquinho de lado aqui para entrarmos mais especificamente na questão da dor que estamos aqui hoje para falar. Depois a gente volta a Jesus novamente. Falando agora do nosso planeta. Aqui no nosso planeta, natureza, animal, homem, tudo que existe sofre. No mundo animal é uma hectatombe, é um sacrifício um atrás do outro, incluindo até serem servidos na nossa mesa. O homem luta contra o homem, tenta conquistar a sua terra, a sua casa, procurando atacar uns aos outros. Existe também a dor interna, com as minhas próprias dificuldades, que cada um de nós tem, né, com nossos diálogos internos, com as nossas culpas, os nossos erros, que muitas vezes são difíceis de negociarmos ou vivermos, às vezes, conosco mesmo, e precisamos nos aliviar dessas dores. Então, por essas questões de vivermos num mundo onde ainda existe muita dor e muito sofrimento, é que Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos faz a seguinte pergunta: por que a dor? E é a pergunta que fazemos para nós mesmos: por que a dor? E é ele mesmo, Leon Denis, que responde que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Certamente uma lei do nosso planeta. O mundo onde Jesus pertence não existe. Essa não é a lei necessária lá, porque eles já passaram por esses estágios que ainda estamos passando. Mas aqui para a Terra, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então é como se fosse um edifício de equilíbrio e educação. E ele nos fala de algumas bases desse edifício, porque como todo edifício, ele precisa de base, né? E uma dessas bases da dor aqui no nosso planeta são falhas do passado. Falhas do passado são dores que convivemos, temos que facear, temos que enfrentar por causa de erros do passado. Porque certamente numa vida que passou, a gente
nos desviamos do caminho. Tem um caso, apenas para ilustrar, de uma senhora de escravos, que o filho dela teve um bebê com uma escrava. E quando o bebê nasceu, ela ficou sabendo do caso, tirou o bebê da mãe e jogou a mãe, que não sabia nadar, num daqueles rios fundos e profundos. E diz a história que o que se ouvia eram os gritos de socorro daquela escrava que foi jogada lá por causa de ter tido um bebê do filho da dona de escravos, senhora de escravos. 100 anos se passaram e essa senhora de escravos nasce novamente na região, lá mesmo na região, estamos falando aqui de Minas Gerais, e ela então acontece uma enchente e ela morre nessa enchente com gritos bem parecidos com os gritos daquela escrava, onde a sua dor era um ressarcimento de falhas do passado. Apenas como exemplo. Uma outra fundação desse edifício são violações, a dor como violações de ordem eterna cometidas. Ensinam-nos os Espíritos que ninguém, absolutamente ninguém, infringe as leis de Deus sem facear as consequências desse ato. Num extremo, nós podemos observar que essa violação, que vai trazer muita dor, é a questão no extremo do suicídio. Quando tiramos a própria vida, a nossa própria vida, ou homicídio, quando tiramos a vida do próximo. É um desrespeito à lei de Deus, e isso aí trará dor. Mas também o desrespeito ao nosso planeta, às nossas zonas climáticas. Aí vem a lei e com dor, né, para poder tornar o equilíbrio, né? Nós vimos aí nesse período em que estamos aqui vivendo de coronavírus, nós vemos ontem, todo mundo deve ter visto os caminhões limpando as ruas com detergente. Eu pensei comigo mesmo, essa limpeza, né, com sabão, coisa que certamente nunca foi feita antes, essa limpeza forte mesmo, tá tirando ali tudo que tá de sujeira ali na rua, no plano físico e no plano espiritual. Será que não está limpando também o plano espiritual? Porque o próprio homem sujou as ruas, as avenidas das suas grandes metrópoles, e agora está tendo que haver aquela limpeza no plano físico, certamente refletindo no plano espiritual. Então, muitas vezes, o sofrimento ele vem para cobrir, para acertar essas violações que nós, seres humanos, na nossa condição, não no mundo de Jesus, mas a nossa condição ainda faciamos. E, finalmente, essa outra fundação é a necessidade de ordem geral como agente de desenvolvimento. Como agente de desenvolvimento, muitas vezes são espíritos que aceitam passar por dificuldades para desenvolver mais rápido. Nós conhecemos uma senhora que pediu, antes de encarnar, para que ela tivesse um derrame cerebral nos últimos anos de sua vida, que para desenvolver mais rápido. É uma necessidade de ordem geral, nesse caso, para o próprio espírito dela. Mas isso também pode ocorrer para que haja um desenvolvimento, vamos dizer, de uma família, de uma sociedade. Então aí a dor também pode surgir por uma necessidade de ordem geral, funcionando assim, como agente de desenvolvimento. Bom, no ponto em que chegamos aqui, a gente compreende então que a dor, ela faz parte do nosso planeta por várias razões, mas se nós formos assim sintetizar numa frase, buscando aí a frase de Leon Denis, a dor, ela é uma lei de equilíbrio e educação. Agora, como nosso estágio aqui é diversificado, a forma de como nós lidamos, como nós nos encontramos ou vivemos ou vivenciamos essa dor, difere de acordo com o grau em que nos encontramos ao infinito, diz-nos Leon Denis. É assim que, para alguns, a dor,
mesmo ela funcionando como educação, ela vai causar tormento no espírito. São aquelas pessoas que vivem no momento de dor, parece que colocam uma nuvem escura em cima da cabeça, e aí todo mundo que está por perto ali passa por aquelas dificuldade, e é uma dificuldade muito grande de lidar, porque o ser não está aguentando aquela dor, né? É preciso muitas orações, muito apoio da família para compreender que tudo passa, aquilo ali é uma fase e que vai passar. Ela causa também negras inquietações e ela pode causar também torturas ocultas. Então a gente vai vendo assim que no nível que muitos de nós temos, né? Vamos colocar daqui para lá, nós também, de facear certas dificuldades, certas dores, nós podemos às vezes ficar inquietos, ficar atormentados, nos sentir torturados, muitas vezes queremos culpar alguém por aquilo que estamos passando, se possível até levar na corte, se for um problema da sociedade, culpar o governo, se for um problema de membros da família, culpar os membros da família. Então é esse momento de lidar com a dor. Muitas vezes dizem-nos os espíritos que as grandes dores são sinais de término de uma fase e que outras fases virão. Mas quem vai nos dar coragem para aguentar firmes? Somente aquele que chegou e trouxe à luz o nosso caminho, que é Jesus, conforme nós vamos ver daqui a pouco. A partir do momento em que nós vamos evoluindo na nossa compreensão da dor, vamos fazendo mais reflexões, vamos estudando, vamos silenciando, vamos buscando aprender, a nossa compreensão da dor, a nossa visão muitas vezes se alarga. Algumas das dores, elas são reincidivas, reincidentes. Elas têm que acontecer mais de uma vez para que a pessoa passe por aquela experiência, né? Leon Denis, a gente está seguindo aí a explicação de Leon Denis, ele nos diz que a dor causa inúmeras operações, como as árvores que precisam de muitas flores para produzirem alguns frutos. Então, muitas vezes ela reincide, a pessoa tem um problema, tem uma dor ou uma doença, depois aquilo volta de novo, é um teste para que a pessoa, dentro daquela lei de equilíbrio, para que a pessoa vá aprendendo a melhor lidar. Com o tempo, essa dor vai nos fazer ver, ouvir, sentir coisas delicadas ou fortes, onde as vistas se abrem para o desprendimento do inferior e o ilimitado convida a novos paradigmas. Então, quando a pessoa vai se depurando, ela vai abrindo a mente, e aí o ilimitado, coisas que ainda não pensávamos, nós passaremos então a compreender, a valorizar diante da dificuldade que estamos tendo. Então, sempre com um aprendizado e sempre com assistência do alto. Diz Leon Denis também, numa escala lá mais avançada da dor, que a dor causa grito sublime, o relâmpago do gênio. A pessoa, então, nós conhecemos pessoas que no momento de dor resolvem escrever poesias, procuram refletir mais. É um desafio as pessoas que conseguem fazer isso, mas algumas já conseguem fazer. Nós vimos há pouco tempo uma senhora passando por uma dificuldade grande e ela mandaram uma foto dela aqui para casa e a gente viu que ela estava tirando foto de florzinha no quintal para fazer poesia. Então, uma pessoa que com dificuldades, igual todos nós, passando por problemas, mas que consegue buscar uma inspiração, consegue parar para essa conversa com o divino, com a natureza, mesmo nos momentos de dificuldade. Quanto mais a alma se eleva, se faz bela, tanta mais a dor se espiritualiza e torna sutil. Quanto mais a alma se eleva, mais a dor vai se espiritualizando e vai se tornando sutil. Então, evoluindo assim nessa interpretação da dor, ela vai promovendo a sagração do espírito. Segundo Leon Denis, sem ela não pode haver virtude completa, como se os sentidos de um lado fosse a dor, do outro lado o prazer. Se a gente tirar o prazer,
a gente tira a dor, né? Mas se a gente manter a dor, a gente mantém o prazer. Então, é o lado da sensibilidade que o homem terreno ainda precisa desenvolver. Daí a sua razão de ser uma dor de equilíbrio e educação para a promoção ou para o progresso de ordem geral, né? Então a gente vai desenvolvendo a nossa sensibilidade e, segundo Leon Denis, não pode haver virtude completa nem glória imperecível se a pessoa não passar por certos momentos de dor e dificuldade, né? Porque ela faz parte dessa sensibilidade para podermos avançar mais à frente. E ele cita inúmeras pessoas aqui que passaram pela Terra e que sofreram e se sagraram como espíritos nobres na nossa história, como Sócrates, que foi obrigado a tomar cicuta, se afastar da sua família, Joana d'Arc, que acabou sendo queimada e depois canonizada pela própria Igreja Católica, Luís de Camões, que escreveu os Lusíadas lá em Portugal, ele também perdeu o olho numa das guerras lá, e se a gente ver a foto dele no Google, a gente vai ver que ele só tem, né, aparece um ser só com o olho. Nós vemos Giordano Bruno, que trouxe ideias, ele lembrava das suas vidas passadas, tinha vários princípios espíritas que hoje o espiritismo segue na sua época, que era a época da Inquisição, e ele ficou em julgamento por 10 anos, morreu depois queimado na fogueira. Hoje escreve do plano espiritual para cá, mostrando que aí na visão da Terra a morte é o fim, é a perda, é o desligamento, é o abandono, mas na visão de Jesus, do mundo de Jesus, é a continuidade, é o renascer, é o progredir para frente, né? Giordano Bruno escreve hoje livros, tem alguns livros deles até lá no Caridade Cristã, disponíveis para serem adquiridos. E lembramos também de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que teve um desencarne de grande sofrimento por uma das mortes mais dolorosas, que foi apedrejado. E o apedrejamento é complicado porque a pessoa não morre na primeira pedrada, ela morre, vai desencarnando ali, perdendo as forças aos poucos, um sofrimento muito grande. Mas depois que chegou ao plano espiritual, se tornou um espírito, né, já era nobre e se fez nobre e firme, forte, iluminado, e veio depois em busca do seu algoz para poder ajudar, porque a lei que rege o nosso universo é a lei. Nos diz Leon Denis que nas almas fracas, a dor, a doença, ela ensina a paciência, a sabedoria e o governo de si mesmas. Então, olhem bem, nas almas fracas, nas que têm mais dificuldade para lidar com a dor ou o sofrimento, ele vai ensinar a paciência, vai ensinar a sabedoria, vai ensinar essas almas a governarem a si próprias, né, ou a si mesmas. Nas almas fortes, pode oferecer compensações de ideal, deixando ao espírito livre voo de suas aspirações, ao ponto de esquecer os sofrimentos. Então, nas almas fortes, ele vai desenvolver o ideal e o espírito vai ter grandes aspirações e vai até esquecer do sofrimento. É o caso de Paulo lá na prisão, né? Na prisão, várias cidades ele ficou preso e várias cartas foram redigidas de dentro da prisão, muitas delas ele dizendo para pensar positivamente, para ter alegria, para sempre se regozijar em todos os momentos da vida. Grandes lições vindas das almas fortes e das almas fracas, também uma grande oportunidade de aprendizado. Nas dores coletivas, como é o caso que estamos passando aqui no momento na Terra, segundo Leon Denis, ela proporciona agrupamentos humanos em favor da civilização. Então, nesse momento em que, ou em outros momentos também que já passamos, em outros que ainda virão, a dor coletiva ela vai proporcionar um agrupamento humano, né, não de proximidade física, mas um agrupamento de compaixão, de necessidade de ajuda, de vontade de ajudar em favor da civilização. E Miguel Ângelo nos diz: concentra-te e faze como o escultor. Faz a obra que quer aformosear.
tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde luz por tudo e não largues o cinzel. A nossa alma, diz Miguel Ângelo, é a nossa obra. E agora, para nos aproximar da conclusão das nossas reflexões sobre a dor na manhã de hoje, nós vamos lembrar novamente de Jesus, o nosso Rei Solar, que, segundo Emmanuel, o madeiro, Jesus na cruz, o madeiro do Mestre, converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Emmanuel. Então a gente vê que Jesus na cruz, ele mostrou uma qualidade de sentimento, buscando estimular ou influenciar a maneira de sentirmos a dor das nações e dos séculos. Em outra passagem, Jesus vai nos dizer que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou irá se perder. Ele tem ovelhas de outro aprisco, de outros planetas, mas nós também aqui na Terra somos suas ovelhas. E foi ele também que nos disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 18. Os Espíritos nos dizem que o deixai vir a mim as criancinhas não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Então, Jesus, nós temos que passar pela lei de equilíbrio e educação por todas as dificuldades que já temos passado, certamente poderíamos passar por outras. A gente está bem hoje, mas a gente não sabe o que virá amanhã, o que temos que fazer para o nosso próprio progresso. Mas em todas essas situações, Jesus é o nosso refúgio, aquele com que podemos contar em todos os momentos da nossa vida, porque quando ele chegou aqui, uma explosão de luzes celestes aconteceu na Terra. Nós vamos então fechar agradecendo a espiritualidade, a paciência que tem com as nossas imperfeições, o estímulo que nos dá, pelos inúmeros recursos que nos traz de progredir, de avançar, e que possamos encerrar em prece, em vibrações o nosso encontro de hoje, dentro dessa música que estaremos trazendo para todos nós. Muita paz, boa semana a todos. Por esta noite eu não vou me entristecer, deixar as mágoas em meu peito reviver, ou que o medo tome conta dos meus dias. Pois o mundo gira no infinito em harmonia, entoando a melodia do amor que se irradia no universo e se amplia e se transforma em alegria. O mundo explode em luzes tão divinas e as estrelas pequeninas do amor de Deus vem nos falar. O mundo
que se amplia e se transforma em